agora trazendo para nós, porque o jugo estava pesando sobre eles. O Senhor quebrou. O que é jugo? Sinônimo de jugo. E fulano, você viu o Beltrano? Rapaz, ele está debaixo de um jugo pesado, viu? De um castigo, não é? Um castigo, né? Exatamente, sofrimento e tal, né? Aí fala, e a vara que lhe feria os ombros. Quer dizer, exemplo de sofrimento causado pelo inimigo. Por quê? Desobediência a Deus, não é? Só para a gente não sair do contexto também aqui. E o cetro do opressor, Deus livrou. Como? No tempo dos midianitas. O que Jesus fala lá em Mateus 11? Eita glória! Glória a Deus. 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então isso tem a ver também com Jesus, querendo ou não, né? Aponta de alguma forma, mesmo falando daquele período ali e do que aconteceria da libertação, né, com a qual o Senhor libertaria o povo da Síria, da opressão assíria, mas também tem uma aplicação para Cristo, porque quem é que tira o jugo da pessoa? É só Deus. Quem coloca um jugo pesado na pessoa para escravizá-la, fazer com que ela sofra e fique presa? É o mal. É o inimigo, é o mal. E quem é que quebra o jugo? Jesus. Que tira o jugo? Só Jesus. Só Jesus, olha. Quer dizer, uma linguagem espiritual, mas que reflete no mundo físico. Às vezes você olha para a pessoa está com o olho até rodando para todo lado, de tanta aflição. Você olha para a face da pessoa, parece que ela viu um monstro. A gente sente isso, todo mundo. Isso acontece, vira e mexe acontece, né? A pessoa fica oprimida, mas é o quê? A opressão, o jugo do mal. Exatamente. A pessoa ainda está sob o jugo de Satanás. Mas o Senhor convida Jesus, vinde a mim. Eita glória. Então quem que tem que ir a pessoa? Eu tenho que ir a Cristo Jesus. Exatamente. Estará sempre a porta. Quer dizer, Cristo leva, mas quem tem que ir também a Ele? Eu. Exatamente a pessoa. Quem vai às pessoas somos nós, levar a palavra. Mas há um momento ali, quando acontece o momento em que nós pregamos a palavra, aí já é uma pessoa, é ela que tem que vir ao convite do Senhor. Interessante que Cristo sempre convida, né, irmão? A Bíblia é um livro convidativo, né? Ele está sempre ali de os braços abertos. Ele vem para isso, ele quer fazer isso, ele quer tirar da pessoa ali aquela opressão. Ele fala assim, eu estou indo aí, você quer ou não, para te livrar, você que sei não. Ele te faz um convite, né? Ele te faz um convite, ele chama, porque Deus, ele é amoroso. Né? Ele é amoroso, ele é educado. Só que Deus não vai fazer o que a pessoa tem que fazer. Né? Mas essas profecias, como, né, eu disse aqui, elas têm um apontamento para Cristo, até os versículos que não falam diretamente dele, tem a ver, de certa forma, com ele. Não é? Então é ele que tira o peso da pessoa. E quando a pessoa fica endemoniada, eita Deus Todo-Poderoso, você está pregando para a pessoa, o diabo manifesta aí, porque onde a luz está, as trevas nem saem.
As trevas, aquele mal que está na pessoa pula para fora. E o que atrai o mal? Jesus. Não é o homem, é Jesus. E aí, quando você, pelo poder que é no nome de Cristo, de Jesus, expulsa aquele demônio, a pessoa vem para a luz, né? A pessoa, você vê, parece que a pessoa saiu debaixo de 300 quilos. Eu estou usando aqui um exemplo, figura de linguagem. A pessoa respira, até passa a respirar aliviado, porque é um problema espiritual. Por isso que a igreja, ela tem que aproveitar a oportunidade de Natal para pregar o verdadeiro sentido dele, para falar dele, aquele que realmente é o sentido verdadeiro do Natal. Nós podemos dizer que para nós Natal é Cristo, não é? Resume-se em Cristo, e ele tem poder, porque um dia ele veio. O versículo de número 5, quando fala assim, porque toda bota com que anda o guerreiro, luta a batalha, toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Isso aqui é uma palavra dizendo que chegaria um dia em que o poder militar, as armas não seriam mais necessárias. E vai chegar um dia futuramente em que as armas de guerra não servirão para nada. Tem até um eco profético apocalíptico nisso. Porque estamos no tempo das guerras, dos homens se guerreando, países, nações, homens sem Deus, que confiam no poder militar e bélico para dominar o mundo. Mas o mundo não é de ninguém. O mundo é daquele que veio e não tinha nem lugar para ele. Não é? Em local apropriado, adequado. Foi colocado em uma manjedoura. Aquele era e sempre será o dono. E os homens hoje ficam, né? Até usam o nome de Jesus, alguns líderes, né? Mas depois, logo para a sequência, você vai ver que é uma ilusão. Para eles, não é uma revelação verdadeira do coração arrependido. Então, irmãos, é esse que nós pregamos, o que não perde batalha, o que veio humildemente, mas ele é o rei. Ele é o rei de todo mundo, não só o rei dos judeus, o rei do planeta Terra, o rei de tudo. Ele é o rei, ele é o Criador. Ele não é só rei do universo, ele é o Criador do universo. Por isso que tudo um dia vai ser dado a ele, por direito dado pelo Pai ao Filho. A Bíblia fala isso. Então, isso é importante. A outra profecia de Jesus, verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso. O que é isso? O nosso Jesus é o Jesus dos milagres e das maravilhas. É esse Jesus que a gente tem que pregar. Não é o Jesus que fica distante. É o Jesus que entra no meio da festa e toma conta do pedaço, porque tudo é dele. Você vê que a gente vai em muitos lugares, mas quando você vai em um lugar e você vê uma manifestação sobrenatural de Deus, você fica maravilhado, porque manifestou-se ali aquele que é maravilhoso. É isso, é verdade. A gente fica até o Chico fala isso, o evangelista, às vezes, né? Arrepiado. Verdadeiramente, a gente fica arrepiado quando Deus faz algo, e até também para renovar a nossa fé, não é? Acontece, ele opera. Ele também é o quê? Além de maravilhoso, conselheiro. Irmãos, existem muitos conselhos, e até digo que existem conselhos bons,
Não todos são ruins, né? A gente não pode. Agora, qual que é o único e verdadeiro conselho permanente eterno? Eu digo, o da palavra, esse cara do Espírito Santo. É isso, glória a Deus, aleluia. É esse que nós, a ele servimos. É esse o conselheiro, aquele que o conselho dele não falha, não cai, porque é um conselho vivo e eterno. E se a pessoa ela receber, ela está recebendo aquilo que é um conselho, não para um momento, a resolução de uma situação, mas para a vida inteira e a vida eterna. O outro nome dele, Deus forte, poderoso, aleluia. Ele é forte ou não é? Poderoso e forte. Então, irmãos, é maravilhoso, a gente tem que realmente falar, né? Porque ele é forte, toda a fortaleza reside, habita em Jesus Cristo. Toda a fortaleza, né? Habita nele. O outro nome dele é Pai da Eternidade. Oh, aleluia. Ele é Pai dela, né? Não é o fato aqui dele, às vezes a pessoa pergunta, né? Ah, Jesus Cristo é Pai, Deus também está falando, Pai da eternidade. É Pai da eternidade. E ele tem em si essa eternidade. E ele dá essa eternidade a quem? Recebe ele como Senhor e Salvador. Só da pessoa pensar assim. Pensa você comigo aí, naquele dia que você está, acontece, aquele dia do quase tudo está dando errado para mim hoje, está quase tudo dando errado, é o dia do quase tudo dá errado. E às vezes tem coisas complicadas que acontecem, sérias, às vezes na questão da saúde, né? O senhor fica até bem assim abalado, mas aí de repente você pensa que ainda que você morra, você tem em si a eternidade. Ainda, irmãos, que alguma coisa aqui na terra não aconteça, falhe, né? Pode acontecer, a vida pode ser assim parada. Deus pode parar a vida de qualquer de nós, pode acontecer, né? Porque somos mortais. Mas a eternidade nós ninguém pode tirar. Ainda que a matéria morra, o espírito, a alma estará presente com o Senhor. Ela é imortal. A pessoa que ela recebe Jesus, ela recebe também a eternidade do Pai da eternidade. Então isso é maravilhoso, você saber que ainda que você morra, o melhor está por vir. Porque tem pessoa que morre, é só tristeza porque viveu sem Jesus e uma vida não boa, ainda por cima, como cidadão não viveu bem, e ainda que vivesse não valeria para a eternidade. Só Jesus pode dar a eternidade. Então, o velório de uma pessoa dessa, para a gente que tem uma noção do conhecimento bíblico, né? Ainda que limitado, nós temos o conhecimento do Senhor, a gente sabe que não é legal, não é questão de ser legal, é complicação eterna, irreversível. Agora, aquele que morreu, independentemente da maneira de como tenha morrido, você sabe que morreu no Senhor, você vai até para o velório mais alegre. Nesse ponto você fica consolado. Eu estou sentindo a dor da partida, mas a alegria da eternidade dele já está com o nosso Senhor, o que ainda tem. E ele é também o quê? Príncipe da paz. Ele consegue não, e dá essa paz a todo aquele que procura paz. Hoje a palavra paz é o foco do mundo, porque o mundo está em guerras, em tribulações. As pessoas estão depressivas, agitadas, né? Há poder de medicamentos fortes para a depressão, e às vezes pode ser o caso da pessoa cair numa situação dessa, né? Mas quando a pessoa tem Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, o que acontece com essa pessoa? Ela consegue, ainda que venha a tribulação, e alguém às vezes fala assim: rapaz, você tem que dar uma ida no médico, o doutor falou de tal.
Não que a pessoa não possa passar por isso. Às vezes, isso pode acontecer com qualquer de nós, tá? Esse é um fato. Mas aquele que crê é diferente. Ainda que ele possa vir a passar por situação dessa, mas normalmente é diferente. Ele vai falar assim como eu falei com uma pessoa essa semana. Está escrito na Bíblia. Lá na carta de Pedro: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em vez de eu ir no doutor, eu vou lançar sobre o Senhor, porque Ele cuida de mim, Ele cuida do meu coração, Ele cuida da minha alma, e Ele me cura quando eu falo: Senhor, eu estou sofrendo uma tribulação, que eu quase que não estou aguentando, Senhor, mas eu sei que o Senhor é maior do que a minha tribulação, é maior do que a minha aflição. Senhor, tira de mim esse peso que está pesando sobre mim, porque eu creio na Tua palavra, e se o Senhor tiver misericórdia de mim, não vai precisar de eu ir ao médico, e eu vou glorificar o Teu nome, porque eu creio que o Senhor é poderoso. A opressão é uma realidade, a opressão é uma coisa terrível, a depressão é uma doença, mas Jesus Cristo cura toda e qualquer tipo de doença. Tem crente que às vezes, irmãos, fica podendo de remédio por causa da pouca fé. Tem caso. E ao mesmo tempo não posso falar que a pessoa tomar remédio está errado, porque às vezes ela pode tomar, às vezes a gente tem que tomar. Agora, que não seja por falta de fé. Essa é a questão. Tem que ter equilíbrio no que vai falar. Certo? Então, eu não estou pregando contra o médico, contra o medicamento. Mas qual que é o nosso primeiro médico a ser consultado pela Bíblia? Isso. Se ele não resolver, ele vai te guiar para ir ao médico. E o médico vai ser usado para te abençoar. Pastor, mas e se ainda assim o médico não for usado para o meu tratamento, mesmo eu tendo orado, e eu morrer? Aleluia, vai para o céu morar com o Senhor, que é melhor. Glória. Não é? É verdade. A gente tem que pensar em tudo, tem que pensar, fala isso, né? Jesus não me curou, eu orei para Deus me guiar o médico. Eu fui ao médico, o médico não me curou. E se eu morrer? Calma. Paulo disse que isso para ele era ainda melhor. Era melhor isso, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de avivamento no coração, porque esse é o nosso avivamento em Cristo. E ainda fala no verso 7, último: para que se aumentasse o seu governo, ou para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo dos seus exércitos fará isso. Para a gente encerrar, Lucas 1, 31 ao 33, a profecia, Lucas, para a gente encerrar. 1, do 31 ao 33. Sobre o nascimento de Cristo, né? Então olha só: eis que conceberás, o anjo anunciando a ela, Gabriel, Maria, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Oh, aleluia! Então o reino de Cristo não tem fim. Ele é eterno, ele está entre nós, ele veio, estabeleceu ele, nos deu ele, estabeleceu de forma espiritual, e um dia ele vai se estabelecer de forma cabal completa, porque o reino dele não tem fim. Hitler foi um grande nazista, né? Um grande nesse sentido, né? Tirano, né? Um homem conhecido como alguém que
matou milhões de judeus. Quando a gente vai mais atrás um pouquinho ainda na história, Nabucodonosor, Assíria, Roma, Assíria, Babilônia, Grécia, Roma, reinos que foram poderosos em seus apogeus, cada um em seu ponto mais alto foi predominante. Mas o que a história nos diz que aconteceu com esses reinos? Passaram, porque todos os reinos passaram, e os que ainda existem governos passarão, mas o governo do Senhor é eterno. Essa é a questão. A gente não está aqui na terra servindo para poder ganhar um barraco, para ganhar um prédio, para ganhar algo que o fulano prometeu. Não. É para ganhar o céu. Lá não vai ter briga, lá não vai ter contenda, lá não vai ter mentira, não vai ter governo querendo passar a perna no outro, falando mentira para dominar o continente ou dominar o mundo. Eu sou mais poderoso porque eu tenho bombas atômicas que explodem o mundo todo. Eu tenho isso, o outro dizendo que tem aquilo. Nós temos Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. E ainda que o mundo seja explodido pelas bombas atômicas, ninguém pode explodir o céu. O céu está reservado para nós. Um dia nós estaremos lá, com esse Jesus que veio para nos salvar, porque nós reconhecemos que sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para viver, sem Jesus a morte, com Jesus a vida, a esperança, a vida eterna com o Senhor, para todos sempre. Então, irmãos, vamos pregar isso. Muita coisa é necessária, mas o que realmente é necessário? Só Jesus. Jesus falou isso com quem? Eu já acabei a mensagem, tá? Marta. Marta estava preocupada com os afazeres. Marta, digo que pouca coisa é necessária, na verdade somente uma. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Ficar ali perto de Jesus ouvindo a sua mensagem. Oh, aleluia. Quem escolhe Jesus, meu irmão, meus irmãos, não perde, ganha. Não perde. Perde quem não escolhe Jesus. E o último versículo eu vou ler e vou fechar. Isaías 7,14 eu não poderia deixar, não podia deixar de falar. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus, na pessoa de Jesus, veio habitar entre os homens. E hoje Ele habita no coração de todo mortal pecador que recebe Jesus. Se coloque sobre os seus pés, faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos presentes e ausentes, eu os abençoo com teu amor, a graça do Filho, com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos nós, ó Pai, daqui para o Natal, um Natal cheio da presença de Cristo Jesus. Meu Pai, que nós possamos exalar, que exale de nós o bom perfume de Cristo, para que pessoas que estão em trevas sejam libertadas, porque para isso Ele veio, como profetizou o profeta Isaías. Que seja, meu Pai, o foco do nosso Natal, a pregação de Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo, para que todo aquele, meu Pai, que crê nele, não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Senhor, assim a todos eu abençoo com teu amor, com a graça do Filho, e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, animado e encorajado, para que terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã no encorajamento, no ânimo, na consolação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas vão. Não vai embora sem a paz do Senhor, meu irmão, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus.